Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje nós vamos conversar sobre Mayombe do Pepetela. A ideia central do livro que o Pepetela quis construir com essa história relaciona o período que ele esteve presente nesta guerrilha que foi realizada no seu país, que é Angola. A Angola passou por um movimento de libertação e ela foi organizada pelo Movimento Popular pela Libertação da Angola, e essa libertação visava a ruptura com o domínio português que ocorreu no período imperialista. É então uma espécie de diário de guerra, mas não só isso de maneira nenhuma. Esse livro vai muito além de um relato de guerra, é um relato de vida, de experiências, de medos, anseios, angústias, histórias, pessoas. O Pepetela vai trazer aqui a figura humana nos seus extremos, vivendo sobre tensão, sabendo que você está à beira de um conflito e você pode estar a passos da sua morte. E eu já digo para vocês que foi um dos livros mais incríveis que eu já li. Uma história construída de uma maneira impecável, muito forte, bonita, poderosa, que através de codinomes ele vai falar do Sem Medo, do comissário, do chefe de operações, diversos outros personagens que ele vai tecendo ideias, ele vai tecendo os passados, por que eles estão nessa guerrilha, o que fez com que eles chegassem até onde eles estão. A gente também começa com a ideia do Teoria, que é um professor. Ele vai ter esta carga, este peso de ser mestiço, ele carrega essa dor de ser sempre rejeitado, ele precisa se afirmar perante as pessoas quando existe algum desafio muito grande, quando eles precisam fazer algum trabalho que possa levar à morte, que seja muito arriscado, ele sempre se oferece, porque ele fala que se ele não se oferecesse, as pessoas veriam que ele é um mestiço. Como ele se oferece, ele não tem cor. Então tudo que cada um vai carregando, o peso de amores não correspondidos, histórias que acabaram de uma forma muito trágica. A gente vai ter o Sem Medo, que é um dos personagens mais bem construídos que eu já vi. Ele tem uma profundidade de um sentimento, ele consegue enxergar além daquelas palavras, ele busca entender os seus companheiros, ele busca ser humano. E isso que a gente vê muitos relatos de guerra, a gente vê como tantas pessoas morreram, diversos números, mas não pessoas, sentimentos, o que cada um carregava, qual era a sua história. E aqui a gente vê a história individual, a gente vê os medos individuais. Assim como o Sem Medo conta o que ele passou, o Teoria vai contar o seu passado. A gente vai ter o comissário, que é jovem, que foi estudar na Europa, mas que quando ele voltou ele queria revolucionar o seu país, e ele tinha sim capacidade para isso, mas ele não tinha a ideia exata do que é estar em guerra. Ele achava que deveria ser através de regras, de normas, seguindo exatamente o que estava escrito no papel, mas nós sabemos que a vida segue outros caminhos, e é isso que ele nos diz. O Sem Medo também passa muitos ensinamentos pessoais pro comissário que a gente leva para a vida. Eu levei diversas passagens deste livro para minha vida pessoal, que eu poderia aplicar para minha realidade, e isso foi uma das coisas mais sensacionais, que me senti próximo, me senti perto, envolvida com esses personagens, chorando, sofrendo, sentindo o que eles estavam sentindo, seja minutos antes de entrar em conflito, você sentir essa tensão, essa angústia de eles vão morrer agora, o que vai acontecer agora, ninguém sabe. E durante minutos antes de entrar em conflito, Sem Medo sempre revisitava o seu passado, ele via todos os motivos que o levaram a estar onde ele está, e é incrível a forma sutil com que o Pepetela conseguiu fazer a figura humana, e não só a arma, não só um número, não só um dado estatístico. E é uma história que vai além da história do papel que você vai contar nas salas de aula, é uma história que ela sai, ela ganha vida, ela ganha voz. Como Sem Medo fala aqui, ele ia deixar o seu legado. E isso foi uma das coisas que mexeram muito comigo, a forma como ele não fazia as coisas esperando algo em troca, que é o que muitas pessoas fazem, e talvez eu também já tenha feito ou faça, mas aqui a forma como Sem Medo lutava, ele não se importava se ele ia sair perdendo, mas ele está lutando pelo seu país. Ele acreditava nisso, e é incrível. E essa forma de você lutar sem esperar nada em troca
foi algo que mexeu muito, realmente mexeu muito comigo. Essa luta também durou de 1961 até 1974. E aqui a gente também vai ter uma ideia do que eram os conflitos de classes entre os próprios angolanos. Eu não consigo explicar muito bem para vocês o que eram essas duas divisões. Era entre os Kikondo e os Kimbundo. Dei uma coladinha aqui, os nomes são bem difíceis. E essas duas tribos, essas duas organizações de pessoas lutavam muito entre si. Eles viam muitas diferenças, cada um achava que tinha um papel mais importante e eles não conseguiam enxergar como eles eram todos iguais. Eles precisavam se unir para vencer, porque se eles não se unissem, eles não iam conseguir ver a Angola livre. E muitas vezes o povo, as outras pessoas, os civis não acreditavam nesses guerrilheiros, achavam que eles eram só arruaceiros, baderneiros, e não que eles realmente visavam a libertação do país. Então, são pequenas coisas que a gente vai percebendo, que muitas vezes a gente vai contra movimentos porque acha que, é só uma baderna, não vai dar certo, eu não acredito. Mas pequenas pessoas que insistem, continuam, persistem, que fazem a diferença, conseguiram que Angola fosse livre. Nós também vamos ter um romance, e esse romance é muito bem construído, foi muito bem desenvolvido. Ele trouxe características para a história muito marcantes, muito profundas, e aqui a gente vai ter a presença então da Undina, que é uma outra personagem. O PPT ela trouxe essa questão da mulher, de como a mulher é vista na sociedade, falando realmente que as mulheres são vistas dessa forma machista, dessa forma patriarcal. Ele não deixa de expor isso na obra, eu achei muito importante. Vai falar também sobre religião, vai falar sobre quanto estudar é importante. E outra coisa muito marcante no livro é o quanto o próprio Mayombe, que é essa região então da Angola, essa mata, todos esses animais, toda essa terra tem vida, toda essa natureza tem vida própria, é um personagem no livro. Essas pessoas vivendo nesse local, que elas precisam do Mayombe, elas precisam da terra, e isso é uma coisa muito, muito bonita. Eu realizei essa leitura e fiquei apaixonada, encantada. Foi um dos livros marcantes, é um favorito da vida realmente, que eu ainda quero reler muitas vezes, quero falar sobre ele muitas vezes e quero que as pessoas leiam, porque é incrível, vale a pena. É todo um contexto de vida, é um contexto de alma, de discussões, de críticas sociais, tem muitas críticas sociais, de classes, essa diferença, como a gente vê esta hierarquia, de como é este domínio de eu sou mais forte, e você é mais fraco. É incrível. Eu só recomendo para vocês, realize essa leitura, muito, muito sensacional. E eu só vou ler alguns trechinhos para vocês. Há vezes em que um homem precisa de sofrer, precisa de saber que está a sofrer e precisa de ultrapassar o sofrimento. Para quê? Por quê? Às vezes por nada, outras vezes por muita coisa que não sabe, não pode ou não quer explicar. Queremos transformar o mundo e somos incapazes de nos transformar a nós próprios. Queremos ser livres, fazer a nossa vontade e a todo momento arranjamos desculpas para reprimir os nossos desejos. E o pior é que nos convencemos com as nossas próprias desculpas, deixamos de ser lúcidos, só covardia. É medo de nos enfrentarmos, é um medo que nos ficou dos tempos em que temíamos Deus, ou o pai ou o professor. É sempre o mesmo agente repressivo. Somos uns alienados. O escravo era totalmente alienado. Nós somos piores porque nos alienamos a nós próprios. Há correntes que já se quebraram, mas continuamos a transportá-las conosco, por medo de as deitarmos fora e depois nos sentirmos nus. Isso vem do papel social da mulher, disse o comissário. Numa sociedade em que o homem controla os meios de produção, onde é o marido que trabalha e traz o dinheiro para casa, é natural que a mulher se submeta à supremacia masculina. A sua defesa social é a submissão familiar. No geral é isso, mas há mulheres que não se submetem, que encontram no amor o contrapeso a essa inferioridade social. E mesmo sem trabalhar, estando dependentes economicamente, são capazes de jogar taco a taco com o homem. Seria, aliás, essa a sua melhor defesa. São exceções. Repara que há séculos de submissão. Isso marca. Tens razão, mas essa mulher que conheci e tantas outras, afinal, era de um país socialista. Não quer dizer nada, comandante. Primeiro, esse problema não está ainda resolvido nos países socialistas. Em segundo lugar,
deve ser a última subestrutura a ser modificada, a mais difícil de modificar, que choca contra toda a moral e preconceitos individuais que os modos de produção anteriores provocaram. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham interesse em realizar a leitura dessa obra incrível. Se vocês já leram, também me contem aqui nos comentários, eu vou adorar conversar com vocês. Deixem de clicar em gostei se vocês gostaram desse vídeo, de inscrever-se no Pensar a Ler para receber os novos vídeos. Um beijo e até a próxima, tchau!